Sobre a reabilitação urbana na cidade do Porto, nós temos, em primeiro lugar, eu não queria ter apenas aquilo que tem sido o funcionamento da Sociedade de Reabilitação Urbana no Centro Histórico. A reabilitação urbana no Porto começa muito antes, teve várias fases, mas se olharmos aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril, que é, se calhar, um período mais do que nós nos recordamos, eu fiz 18 anos do 25 de Abril, portanto, gostaria de falar a partir do 25 de Abril, tivemos várias fases, como sabem, de reabilitação. Tivemos o Coroar, que foi uma experiência que, a meu ver, foi uma pena ter sido interrompida, porque, de facto, fez uma reabilitação e salvou uma parte significativa do Porto da sua destruição. Estamos a pensar em termos em que se pensava destruir o Barreiro, demolir o Barreiro e construir prédios. Felizmente o Porto resistiu a isso e, portanto, o Coroar fez esse esforço. Foi um modelo que depois se extinguiu. Tivemos também, como sabem, o SAL. O SAL, de alguma forma, também é uma forma de reabilitação, ou seja, foi uma forma de pensar a habitação e também foi um esforço muito interessante, muito participado, numa fase muito particular da democracia portuguesa. Depois tivemos a reabilitação dos bairros sociais. Bairros sociais, esses, muitos deles estavam a ser terminados exatamente por alturas do 25 de Abril e muitos deles foram feitos em condições pouco adequadas e envelheceram muito rapidamente. E, portanto, tivemos a reabilitação dos bairros nos últimos anos e depois, sim, tivemos a reabilitação no centro histórico e, portanto, para nós, quando nós falamos em reabilitação urbana, que fique claro, nós não limitamos a nossa estratégia ao centro histórico, nem sequer à Baixa, como se possa imaginar. O atual Executivo Municipal foi eleito há sensivelmente 4 anos, tendo apontado como principal prioridade, notem bem, houve outras em anos anteriores, mas nestes 4 anos a principal prioridade era a reabilitação urbana. Aquilo que aconteceu é que, apesar de ter um governo da sua cor, objetivamente tem neste momento um governo da sua cor e já o tem há 2 anos, a verdade é que tudo aquilo que foi feito pelo Estado Central, relativo que é dos mesmos partidos que estão no poder na cidade, foi exatamente ao contrário daquilo que era anunciado como um desígnio para a cidade, exatamente no período muito curto em que fui Presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana. Não apenas pelas dificuldades de financiamento que conhecem e por todas as discussões que foram envolvidas nessa questão e sobre as quais eu não vou pronunciar, são bem conhecidos episódios e todos sabem porque é que eu saí, mas por aquilo que eu verifiquei quando nós tentamos, junto do Parlamento, a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, que era de alguma forma inovadora e foi seguramente a Sociedade de Reabilitação Urbana que mais pensou no assunto, que foi apontada internacionalmente em alguns aspectos como exemplar. Não me esqueço, por exemplo, as sugestões que nós fizemos no Parlamento relativamente à legislação. A legislação que existe hoje relativamente à reabilitação urbana, em termos meramente económicos, é contrária à reabilitação. Desde já, por causa da questão da fiscalidade. Para sermos muito claros, aquilo que nós defendemos, que eu defendi no Parlamento, foi que não faz sentido, por exemplo, numa zona como o centro histórico, dizer para que haja reabilitação é preciso o IMI à taxa zero. Isto aparentemente é muito interessante. Na aparência, parece uma ideia muito voluntariosa, mas efetivamente aquilo que faz é contrariar a reabilitação e vou explicar rapidamente porquê. Porque se é verdade que todos aqueles que querem reabilitar, sejam eles proprietários, sejam futuros proprietários, sejam herdeiros de habitação que lá existe, se esses merecem esse incentivo, e porventura até mais incentivo do que isso, como aliás já tem na questão do IVA, não se justifica que aqueles que pretendem ficar sentados em cima de um património esquecido tenham isenção de IMI. Porquê? Porque aquilo que surge é que imediatamente aparece uma situação a que eu diria a manutenção gratuita do estoque. Ou seja, as pessoas podem se dar ao luxo de dizer: temos aqui este território, está tudo a ser reabilitado, isto vai valer muito dinheiro, eu por razões especulativas tenho interesse objetivo em esperar que o mercado acompanhe aquilo que está a ser feito, que seja feita a reabilitação da via pública, que dos dois lados da minha casa haja 2 casas reabilitadas, porque então a minha casa vai valer mais. Porque se a isenção de taxas e mesmo todos os incentivos à reabilitação fazem sentido para quem queira fazer, não para quem queira deter os prédios. Esta, por exemplo, foi uma das sugestões que nós fizemos, que evidentemente em termos da lei devia ter sido aplicada e nós defendemos isso e isso infelizmente até hoje não teve o eco necessário.
em qualquer zona em que seja possível isentar mimi os proprietários que têm boas práticas, nessas mesmas zonas tem que ser possível majorar mimi daqueles que não as têm, porque são áreas estratégicas. Nós não podemos fazer isto subitamente a toda a cidade. Imaginemos o que seria fazer isto em Campanhã. Agora, se de facto identificamos uma zona como uma zona prioritária, com certeza. Mas não estamos a falar apenas do centro histórico. Veja-se o caso desta avenida. Nós nesta avenida temos um conjunto de lojas que teriam uma capacidade incrível de atratividade e que pura e simplesmente há um conjunto de proprietários e, em alguns casos, de inquilinos que estão sentados em cima desta propriedade à espera que um dia apareça a Louis Vuitton. E isso tem impedido, de facto, isso é contrário ao interesse da cidade. As pessoas, independentemente dos direitos que têm à propriedade, tem que haver ali alguma forma de incentivo. E sempre que for identificado uma área prioritária, e aí é através da fiscalidade que nós podemos incrementar e fomentar as boas práticas, mas também penalizar as más práticas. Como digo, se for uma zona em que as casas estão vazias, se for uma zona, se falarmos de Campanhã, com certeza que isto não é possível. No centro, tenho a certeza que neste momento não só é possível, como é justificável sob o ponto de vista ético. Quanto à zona oriental, nós temos vindo a olhar com muita atenção para a zona oriental e consideramos que a zona oriental, neste momento, as pessoas que vivem lá, por terrível que seja dizer isto, mas eu vou dizer isto, eu não sei se é politicamente correto, umas vivem em guetos por onde foram atirados, porque de facto foram colocados lá, e outras gostariam muito de sair de lá, porque lá dizem que não têm oportunidades de vida e não há emprego. E, portanto, na questão da zona oriental, independentemente dela ser particularmente interessante sob alguns pontos de vista, refiro outra vez, as ilhas são particularmente interessantes, e nós já o dissemos, que a nossa grande aposta vai ser em reabilitação das ilhas e tudo que tem a ver com a habitação social. Mas, independentemente disso, a zona oriental precisa fundamentalmente de quê? De atividade económica. Precisa. Nós temos que olhar para a zona oriental. Não é justo que nós, no Porto, estejamos permanentemente a queixar de que o país está desequilibrado, que vai tudo para Lisboa. E nós, na cidade do Porto, no fundo, temos uma zona, como é a zona oriental de Campanhã e Azevedo, ou São Pedro, e subitamente esquecemos aquela zona, deixamos aquela zona da forma que está. Aquela zona está muito maltratada, está muito abandonada e, particularmente, não há atividade económica, nem sequer boas ligações, como sabem. E, portanto, a nossa ideia relativamente à zona oriental é começar a criar condições objetivas para a fixação de atividade económica lá. E temos várias propostas que apresentamos, algumas já conhecem. Uma delas é o Interface, que foi prometido, não sei se recordam, em 2002, o primeiro-ministro Durão Barroso veio ao Porto e prometeu, e foi assinado um protocolo com a Câmara Municipal do Porto para fazer uma interface rodoferroviário em Campanhã. A RFR comprometeu-se com isso, há um compromisso escrito, podem procurar nas notícias. Aliás, depois houve alguém que disse que eu não inventei nada. Claro que não inventei, nós é que temos boa memória. Ora, fazer ali um nó intermodal é fundamental para a Campanha. Porquê? Porque não só seria bom para a zona do Bonfim, porque afastaria dali os caminhões que vocês conhecem e que criam grandes problemas na batalha, como além disso é uma fonte de atração de emprego, porque qualquer terminal desta natureza cria emprego e não só melhora as acessibilidades. E ali temos a ligação do metro, com a via férrea, com tudo aquilo que são os transportes suburbanos da cidade do Porto e, portanto, essa é desde já uma aposta. A segunda aposta que nós queremos fazer, também no âmbito da logística, e queremos aproveitar para isso o antigo matadouro municipal, é fazer lá um centro logístico. Porque o que é que estamos a falar em centro logístico? Uma pequena plataforma logística. Como sabem, na cidade do Porto, e aliás vê-se isso todos os dias, há um conjunto de atividades comerciais que pura e simplesmente estão a estagnar, ou estão a morrer, ou então continuamos a ter cargas e descargas nas ruas nas piores horas. Não há nenhuma razão para uma cidade não ter um centro logístico dentro da própria cidade. Hoje em dia, um comerciante, vamos falar, por exemplo, um antiquário, que queira guardar as suas atividades, normalmente o que é que vai fazer? Vai levar no armazém fresco. Não há razão nenhuma para não haver um centro partilhado logístico como há em qualquer cidade. Como, afinal, foi o mercado abastecedor, também foi uma ideia da mesma natureza. Ou seja, a Campanhã está particularmente bem habilitado para funções logísticas, que ainda por cima tem a vantagem de criar emprego não qualificado. E nós não podemos apenas pensar em criar emprego qualificado, temos que pensar em criar emprego não qualificado. A ideia de que podemos agora requalificar pessoas que estão desempregadas há não sei quantos anos não nos parece objetivamente possível. Então, esta é uma segunda ideia. Uma terceira ideia que nós temos é relativamente ao Parque Oriental e às atividades conexas com o Parque Oriental,
e nós gostaríamos de levar para lá alguma atividade turística e temos uma ideia particularmente pensada, que é levar para lá um parque de autocaravanas. Como sabem, atenção, não é um parque de campismo, fique claro, nem de caravanas, é um parque de autocaravanas. É um turismo que está a crescer na Europa, altamente qualificado. Neste momento nós já vemos isto na cidade do Porto e temos um problema. Na cidade do Porto não temos condições para os receber. Eles estão a parquear, por exemplo, debaixo da Ponta Rábida e a descarregar detritos para as águas pluviais. E, de facto, isto é uma forma de turismo que pode ser muito interessante. Ao mesmo tempo, criar ali alguma transparência entre as duas partes de Campanhã, nomeadamente através do corredor da Monjoia, que com esta agilização pode ser facilmente transformado, é pedonalizável, é facilmente pedonalizável, fazendo esta ligação, pode ter ciclovias e, portanto, a nossa ideia em Campanhã é, antes de mais, criar condições de atratividade para aquela zona, através de intervenções muito simples. Tudo isto que nós estamos a falar são coisas muito simples, muito low cost, mas que acreditamos que pode dar o sinal também aos investidores de que ali vale a pena fazer e ter coisas na proximidade. Criando o quê? Aquilo que os investidores procuram. Se alguém procurar montar uma empresa, normalmente o que é que quer ter? Boa logística, boas ligações, boas infraestruturas e algum tratamento do território. Portanto, essa é a nossa estratégia. Muito bem, o que é que nós pensamos no Bolhão? Em primeiro lugar, nós não estamos de acordo com o projeto aprovado pelo IGESPAR. E vou dizer porquê. Nós não estamos interessados num projeto que crie, mais uma vez, fatores de imponderabilidade. A construção de duas casas subterrâneas, ainda por cima com capacidade muito limitada e, portanto, impossíveis de serem rentabilizadas em termos de parques de estacionamento, parece-nos um erro profundo. Segunda questão, nós queremos manter o Bolhão tal como ele foi concebido arquitetonicamente, ou seja, nós não queremos construir lá dentro nem torres, nem nada que se pareça com isso, portanto, queremos garantir a salvaguarda daquilo que era o Bolhão e queremos reabilitar todas as lojas periféricas. Estamos a falar nas lojas viradas para o exterior, retomando a traça antiga dessas lojas, das quais hoje só uma permanece viva, como sabem, que é a Casa das Sementes, no extremo virado para cá, se quiserem, portanto, no extremo sudoeste. Isso implica, naturalmente, obras pesadas no Bolhão. Porquê? Porque essas lojas hoje só poderão ser habitáveis ou rentabilizáveis se houver um sistema de ar-condicionado pela parte interior. E, portanto, para ser claro, o que nós pretendemos queremos que o Bolhão seja aquilo que foi, em termos de edificado, queremos uma reabilitação que permita, com a modernização natural que os tempos modernos exigem, fazer um Bolhão tal como ele foi pensado. Não acreditamos que seja preciso estacionamento. Fizemos um levantamento exaustivo sobre o estacionamento disponível na zona, não só aquele que já existe, como aquele que vai existir, nomeadamente na Casa Forte. Na proximidade do Bolhão há um conjunto de parques de estacionamento e, além disso, temos o metro. Portanto, entendemos que não justifica fazer esse parque de estacionamento, até porque, ao fim e ao cabo, ninguém sabe ao certo o que é que aconteceria no Bolhão se fossem construídos parques de estacionamento. Nós preferimos que o silo alto seja, em vez de ser silo artes, com todo respeito, ou heliportos, preferimos que sejam parques de estacionamento. Nós sabemos que o Via Catarina, no andar 5 ou 6 para cima, está vazio. Nós sabemos que a Casa Forte vai ter capacidade para estacionamento. E, portanto, nós não entendemos que seja a questão do estacionamento deva condicionar o desenvolvimento do Bolhão. E com isso sabemos que transformamos o Bolhão num negócio mais interessante para os investidores. Porquê? Diminuímos o fator de imponderabilidade e não os obrigamos a fazer uma cave para parqueamento de automóveis, que objetivamente seria inviável em termos da sua análise económica própria do parque de estacionamento. O que é que nós pensamos? Que no seu interior, no interior do mercado do Bolhão, o que nós devemos ter é, naturalmente, o mercado de frescos. Quando falamos do comércio tradicional no mercado do Bolhão, vamos ver, que fique claro, nós somos a favor de que haja bancas e que haja as lojas interiores sejam lojas para o comércio tradicional no mercado. Isso vai obrigar, por exemplo, que algumas das atividades lá são hoje desenvolvidas não vai dar para vender plásticos e para vender pijamas, sejamos muito claros. Não dá. Não é compatível com o mercado competitivo, tal como porque ele não foi concebido para isso. Agora queremos ter fruta, temos que ter peixe, queremos ter a carne, queremos ter as flores, queremos ter os cestos e queremos ter todos esses produtos gourmet que hoje em dia vão sendo produzidos na periferia e que muitas vezes produtores têm muita dificuldade em os colocar. E gostaríamos de lá colocar também, juntamente, como também já houve, aliás ainda há residualmente,
alguns restaurantes que possam ao mesmo tempo interagir com esse mercado. Ou seja, restaurantes que de alguma maneira sejam consumidores desses vendedores que lá estão e esses fornecedores que lá estão, aqueles que têm as mangas, possam dizer aos seus clientes: olha, se for ali, está a ver este cogumelo, se for ali, aquele restaurante vai comer o cogumelo que eu vendo aqui. Portanto, esta é a função primordial do mercado, é no fundo dar-lhe esta vivência. Nós temos um problema relativamente à parte superior do mercado mundial. Portanto, às galerias superiores, que, como sabem, foram no passado voluntários. Nós não gostaríamos que fossem, gostaríamos que isso viesse para baixo. Já agora entendemos que vai ser preciso, provavelmente, uma cave técnica apenas para a rede de frio e tudo mais, mas isso é uma coisa apenas no seu interior, não tem que ser em toda a área do mercado, não terá grande problema. Na parte de cima, aquilo que nós admitimos, não temos a certeza, mas sugerimos como hipótese de trabalho, é a colocação de residências. Nós estamos a falar em alguma colocação de residências lá, não são apenas residências para estudantes, são também residências para investigadores que vêm hoje à cidade do Porto, que trabalham com as nossas universidades e muitas vezes ficam cá durante meses e são instalados em hotéis de 3 estrelas. E porquê? Porque nós, a partir do momento em que temos restauração dentro do mercado milhão, precisamos que o mercado milhão tenha horários alongados. E queremos que o mercado milhão funcione para além do tempo em que os vendedores de frescos lá estão. E nós não podemos explicar a um vendedor de frescos que só para ser decorativo vais ter que estar lá até à meia-noite. E, portanto, se nós não formos capazes de montar lá outra estrutura qualquer que dê àquilo alguma vida, corremos o risco do mercado, a partir de uma determinada hora, fechar. Ou então, teríamos que fazer dentro do mercado aquilo que nós também não queremos fazer, que é, no fundo, retirar a noite daqui e colocar a noite ali, porque isso não nos parece, neste momento, interessante. Portanto, este é, grosso modo, o modelo que nós entendemos para o mercado milhão. Mais do que isso, por contactos havidos com alguns investidores privados, estamos convencidos que com um contrato de concessão a longo prazo, garantindo que sejam os direitos dos comerciantes que lá estão, que vai ser possível fazer isto através do recurso privado. E depois tentando levar para a Câmara aquilo em que eu me envolvi há uns anos atrás e que espero podermos aplicar, que é o simplex. Ou seja, continua a haver uma enorme morosidade e continua a não haver transparência de processos. Nós pretendemos que praticamente tudo na cidade, todo o cadastro na cidade esteja disponível aos cidadãos, ou seja, cada um de nós possa saber o que é que se passa. Aliás, o Francisco Costa foi uma das pessoas que nos deu um importantíssimo contributo nesta matéria para o programa e poderá explicar isso melhor. Porquê? Porque é muito importante a transparência, é muito importante nós percebermos relativamente a cada processo, a cada lote, a cada casa. Tem que haver transparência e muitas vezes essa transparência não existe e julgo que a partir daí nós conseguimos também resolver esta questão de uma maior fluidez nos processos e no mercado.